Olha que interessante. Como é que eu faço aqui, ó? Por exemplo, vamos aqui dar um duplo clique em dispositivo, tá vendo? Produto. Produto é uma variável de uma classe do tipo tProduto e eu estou instanciando uma classe do tipo dispositivo, posso fazer isso por causa da herança, né? E criando essa classe através do método create. Se você reparar bem, nem na classe produto, nem na classe dispositivo, eu tenho o método create. E produto não está herdando de ninguém. Então, da onde vem esse método create? Toda classe, quando não herda de ninguém, ela herda de uma classe básica do Delphi chamada TObject. Então, se você declarou uma classe e não está herdando de ninguém, ela automaticamente herda de TObject. E por quê? Porque o TObject ele tem tão somente um método construtor para permitir que qualquer objeto seja construído, porque senão eu não teria como instanciar um objeto do tipo produto, nem dispositivo, nem computador, nem nada. E o que esse método construtor ele faz? Ele é responsável por solicitar ao sistema operacional quantidade de memória para alocar este objeto. Então vamos lá. A classe ela é como a planta de uma casa, certo? É apenas a definição daquilo que vai ser meu objeto. O que é o objeto? É a instância de uma classe. Então, como é que eu instancio? Através do construtor. Então, o objeto ele é, de fato, aquilo que representa a minha classe. Legal? Beleza. E ele vai receber ali valores para serem colocados nos seus atributos. Esses valores têm que ser guardados em algum lugar. Onde eles são guardados? Na memória RAM do computador. Então, o que o construtor faz? Ele solicita a CPU que reserve espaço na memória para que ele possa colocar o objeto lá. Então, se ele é uma instância de uma classe, essa instância tem que estar presente em algum lugar. Este algum lugar é a memória RAM. Então, enquanto o computador estiver ligado e a memória RAM, que é uma memória volátil, estiver funcionando, o teu objeto vai estar ali bonitinho. Então, quando você faz assim, aqui, por exemplo, del.nome recebe optplex, obviamente, você está passando para a propriedade nome do objeto computador a palavra optplex. E onde esta palavra está sendo armazenada? No atributo fnome, que nada mais é do que um espacinho na memória dentro de uma estrutura maior que representa o objeto. Então eu tenho lá uma estrutura maior, uma fatia grandona da memória RAM, e essa fatia grandona para guardar o meu objeto computador é dividida em fatias menores, onde cada endereçozinho de memória representa um atributo desse meu objeto. Então é uma maneira inteligente de fazer o que era feito na época lá de quem programava em assembly, move o registrador para cá e não sei o que, e bota para... Não tem nada disso, você cria o objeto, é algo mais algo mais amigável, né? É algo que não é tipo, você vai pega um código em assembly e você não entende nada. Aqui não, aqui você está mapeando o mundo real através de classes e objetos. E é muito mais tangível, é muito mais inteligível, né? É uma coisa que qualquer ser humano que bata o olho aqui vai entender. Pô, eu tô botando ali optplex dentro de alguma coisa que talvez a pessoa não saiba que é uma propriedade, né? Não pode saber o nome técnico, mas... então quer dizer, o nome do computador Dell é optplex. O modelo do computador Dell é 3010. O sistema operacional do computador Dell... Então, por mais que a pessoa não saiba programar, pelo menos esse código aqui ela vai conseguir ler. Então fica uma coisa muito mais amigável, né? Uma coisa mais próxima da realidade, da nossa realidade, ok? Então o construtor ele é um método que é responsável por alocar a memória. Sem o construtor a gente não conseguiria fazer isso, né? A gente não conseguiria associar um valor. Por exemplo, se eu viesse aqui e fizesse o seguinte, olha, eu tenho lá minha classe produto e tentasse aqui produto.nome recebe teste, né? Repare o que eu estou fazendo. Peguei aqui a variável produto, que é do tipo tProduto. Não chamei o construtor, eu não instanciei. Eu estou fazendo variável.nome recebe teste. O que vai acontecer aqui? Vamos tentar rodar aqui e vamos ver. Ó, access violation. Por que deu access violation? Porque eu não reservei memória, não tem nenhum espaço de memória reservado para guardar o nome do produto. Eu não criei o produto. Se eu não criei, eu não aloquei memória. Se eu não aloquei memória, está dando o quê? Um access violation. Olha, você está tentando acessar aqui, colocar um valor em algo que não existe.
Por quê? Porque eu não instanciei o objeto. Então, antes de atribuir um valor a uma propriedade de um objeto, eu tenho que criar este objeto. Então, aqui, ó, dispositivo.create. Quando esse código for executado, memória vai ser alocada e aí sim, nessa variável produto, eu vou ter o espaço de memória reservado para receber um nome. Agora sim, eu posso clicar aqui, ele já recebeu o nome, executou meu método, não deu erro. Então, toda vez que você receber um erro Access Violation, pode ter certeza, ou seu objeto não foi criado, ou o objeto já foi destruído, você está tentando acessar o objeto que já foi destruído, ok? Falei e não mostrei lá o tProduto, né? Vamos aqui no tProduto, olha, o tObject. Como é que eu posso fazer para mostrar a vocês? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos tentar por aqui. Button, Win Control, T Component, T Persistent, T Object. Ah lá, olha a minha classe T Object. Obviamente que conforme o Delphi vai evoluindo, né, novas funcionalidades são atribuídas ao objeto. Mas tá vendo? Basicamente ele possui métodos aqui, olha, para o create, para instanciar. Tá vendo? E ele não faz nada, tá vendo? É uma especificação do compilador mesmo, tá vendo? O método create não tem nenhuma implementação específica, nenhum código assembly, enfim, não tem nada disso. E como é que eu defino, Rodrigo? Eu posso definir um construtor para minha classe, por exemplo, no momento em que alguém fosse criar um produto, eu já atribuí um preço default sem problema nenhum. Basta você vir aqui, olha, constructor é a palavra-chave para você definir um construtor. E geralmente usa-se o nome create, constructor create. E aí aqui eu posso implementar o que eu quiser. Como por exemplo, exibir uma mensagem. Produto criado. Ctrl Shift A para declarar sys úteis. Então aqui, ó, declarei o construtor do meu produto. Quando eu criar um produto, o que vai acontecer? Ele vai mostrar a mensagem produto criado. Por quê? Porque o construtor foi chamado. Aí, olha só, repararam o que eu fiz aqui? Vou fazer novamente, olha. Eu fui na minha classe produto, criei aqui o meu, declarei o meu construtor próprio, coloquei o método produto criado, e depois eu vim aqui, ó, e cliquei em dispositivo. Olha o que eu crio no dispositivo. Dispositivo.create. Eu não estou criando aqui, eu não estou chamando o construtor de produto, eu estou chamando o construtor de dispositivo. Eu tenho algum método implementado no construtor do dispositivo? Não. Mas olha de quem o dispositivo herda. Herda de tProduto. Então, obviamente, quando eu chamo o método create, por mais que esse método não seja virtual e não esteja trabalhando com polimorfismo aqui, eu não tenho um construtor definido na minha classe dispositivo. Se eu não tenho um construtor definido na minha classe dispositivo, ele vai chamar o construtor de quem? Ele vai chamar o construtor da classe da onde eu estou herdando. E onde eu estou herdando? Produto. Produto tem construtor? Tem. Chamou o construtor de produto. Já estava acontecendo isso. Quando eu crio um computador, o que ele faz? Ele chama o construtor de computador. Tem construtor? Não. Está herdando de quem? Dispositivo. Ele vai em dispositivo. Tem construtor? Não. Está herdando de quem? Produto. Ele vai em produto. Tem construtor? Até então não tinha. Ele vai dar erro? Não. Ele vai aonde? Em tObject. Tem construtor? Tem. Por isso que toda classe, quando não herda de ninguém, herda de tObject, e por isso o tObject implementa pelo menos o método de construção dos objetos. Então, o construtor define-se numa classe através da palavra reservada constructor, e ele é chamado sempre que um objeto é construído, e a função dele é alocar memória. Além do construtor, nós temos um outro método chamado destructor, que geralmente a gente dá o nome de destroyer. Repare, o construtor de tObject não é virtual, então não se sobrescreve construtor de tObject. Já o destrutor de tObject é virtual, aqui ó. Já o destrutor de tObject,
Aqui, ó, ele é virtual. O destrutor de TObject, ele é virtual. Então, ele sim deve ser sobrescrito. Então, a palavra reservada destructor, ela define o destrutor de uma classe. E qual é a função? E quando é que ele é chamado? Sempre que o objeto é destruído. Perfeito? Você destruiu um objeto, o que acontece? Ele chama o método destrutor, e aí no método destrutor você implementa aquilo que de fato tem que ser feito. Geralmente a gente faz o quê? Quando você destrói uma classe e essa classe instanciou outros objetos, então você delega a responsabilidade de destruir esses outros objetos para essa classe que está contendo os objetos. Então, por exemplo, suponha que aqui em produto eu instanciasse uma classe T detalhe. Então eu instanciei ela quando eu criei. Destruí o produto, o que eu faria no destrutor? Destruiria o detalhe do produto, ok? Aqui eu simplesmente vou novamente colocar uma mensagem objeto destruído. Perfeito? Repare, eu não posso chamar o enwriter, geralmente a gente chama sempre depois, mas no caso de destrutor, eu não posso chamar o enwriter antes. Por quê? Senão eu vou lá em cima destruir o object, quando eu vier aqui executar esse método vai dar access violation. Então no caso do destrutor, eu primeiro limpo o que eu tenho que limpar em produto e depois eu chamo o destrutor para destruir o TObject, que eu tenho que vir de trás para frente, senão vai dar problema, ok? Então vamos lá. Agora entra um assunto que, embora eu não tenha colocado lá no início, a gente tem que falar que é a gerência de memória. Você reparou que durante todo o exemplo aqui eu tenho criado objeto, fechado form. Eu não tenho destruído os objetos. E onde estão esses objetos? Estão até agora alocados na memória. Eles só vão sair da memória depois que eu reiniciar o computador. Então, hoje eu pego consultorias e vejo muitas aplicações onde as pessoas instanciam os objetos. E o que acontece? Elas simplesmente esquecem de desalocar essa memória. E o Delphi não é como o .NET e o Java que tem o Garbage Collection. Você criou, você tem que destruir. Então aqui eu vou implementar um método num botão. Até então eu não estava fazendo isso. Vamos exibir e vamos vir aqui, ó, produto.destroy. Olha que interessante, pessoal. Destroy é o método destrutor do produto. E aí vem a questão de gerência de memória, tá? Existe o destroy, que é um método que é chamado quando o objeto é destruído, é o destrutor. Existe o free, que libera a memória do objeto. Existe o método free and new, que faz o quê? Que ele libera a memória e limpa o ponteiro. E tem também o produto recebe new. Aqui eu estou simplesmente limpando o ponteiro. Rodrigo, qual é a maneira ideal de se destruir um objeto? Utilizando o free and new, sem dúvida nenhuma, tá? Numa outra oportunidade, talvez, a gente pode falar mais em detalhes sobre isso aí e fazer alguns testes. Mas aqui eu vou, pura e simplesmente, fazer o seguinte, olha só. Vamos chamar o free, vamos ver se a mensagem vai ser chamada. Produto criado, exibe dados, objeto destruído, beleza? Ah, Rodrigo, mas você não chamou o destrutor, você chamou o free. Sim, porque o free libera o objeto. Ao liberar o objeto, automaticamente o destrutor é chamado e executa o método que está implementado no destrutor. Então, não confunda. Produto.destroy não libera a memória. Produto.destroy é um método. Destroy é um método, como poderia ser produto exibe valor, produto calcula preço, sendo que, por eu ter definido destroy como destructor, ele é invocado automaticamente quando o objeto é destruído. Então não pense você que fazendo objeto.destroy você está liberando a memória. Não, você está executando o método destroy. Se lá dentro você liberar a memória, tudo bem. Mas a maneira correta de se liberar a memória é utilizando o free. Na verdade, a maneira de liberar a memória é utilizando o free. A mais correta é o free and new, que você libera a memória e limpa o ponteiro.